Agora nós vamos tirar um pouquinho aquele assunto do cotidiano, do dia a dia, para trazer até mesmo uma certa curiosidade para você ouvinte, para você internauta, porque no último dia 8 de janeiro foi comemorado o Dia Nacional do Fotógrafo, atividade esta que registra momentos corriqueiros ou históricos por meio de habilidade de capturar imagens a partir da arte de combinar luz, ângulo, profundidade e enquadramento, né, Marquinhos? Pois é, um papo também curiosidade descontraído, né, Tony Machado? Porque a fotografia realmente ela faz parte da história e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com uma pessoa que acredito que teve uma certa experiência profunda nessa arte aí de fotografar, né? Exatamente. O nosso entrevistado de hoje será o Dr. Almir Pazianotto, advogado, ex-ministro do Trabalho, fotógrafo, e vamos falar também sobre a profissão, que também foi de seu avô Juca e o seu pai Ulisses. Antes de chamarmos aqui para dar o bom dia para o Dr. Almir Pazianotto, Marquinhos Graziani vai falar um pouquinho sobre o currículo do Dr. Almir. Eu vou tentar passar aí de uma forma resumida, tá? O Dr. Almir Capivariano, 86 anos de idade, em plena atividade. Vamos lá então. Dr. Almir Pazianotto Pinto, advogado. Filiação Ulisses Amaral Pinto e Maria Porrelli Pazianotto Pinto. Nasceu em Capivari. Nasceu no dia 29 de outubro de 1936. É casado com Neide Rosa Caruso Pinto. Vamos à formação profissional. Primário, estudou no Grupo Escolar Augusto Castanho, em Capivari. Ginásio e Científico, Instituto de Educação Honorato Faustino, também em Capivari. É bacharel em Ciências Jurídicas, na Universidade Católica de Campinas, em 1960. É também advogado inscrito na OAB. Mandatos eletivos do Dr. Almir. Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entre 1977 e 78. Deputado estadual reeleito por São Paulo pelo PMDB em 1979 a 82. Deputado estadual reeleito por São Paulo também pelo PMDB em 1983. Secretário de Estado de Relações do Trabalho entre 1983 e 1985. Foi ministro de Estado do Trabalho entre 15 de março de 85 a 28 de setembro de 1988 e também ministro do Trabalho Superior do Trabalho. Tomou posse em 29 de setembro de 1988 e em 1º de agosto de 2000 foi empossado ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aposentados em 15 de março de 2002. Foi advogado e também diversos sindicatos e federações de trabalhadores entre 1961 e 83. Publicou mais de uma dezena de livros, centenas de artigos em jornais, revistas e, ultimamente, também continua em atividade em suas redes sociais. Recebeu o título de cidadão honorário em mais de 20 cidades do Brasil, além de medalhas e condecorações por todo o país. Este é de forma, como eu disse, né, no início, uma forma resumida para passar para você o currículo aí do Dr. Almir Pazianotto Capivariano aos 86 anos de idade, então. Bom, vamos chamar então o Dr. Almir Pazianotto para o nosso bate-papo. Um bom dia, Dr. Almir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho dessa profissão que eu acho que vem do berço da família Pazianotto, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marcos Graziani, bom dia, Carlos Alberto, meu sobrinho. Bom dia, doutor. Bom dia, meus conterrâneos de Capivari, bom dia, minha irmã Zilce. Estou aqui à disposição dos amigos. Doutor, para a gente começar esse bate-papo, no dia 8, né, de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fotógrafo. O que o fotógrafo remete ao senhor, que também foi fotógrafo, e também ao seu pai e ao seu avô aqui em nosso município? Bem, o meu avô Juca Pinto, José Pinto de Oliveira, ele foi fotógrafo. A primeira profissão dele, aliás, foi alfaiate.
Depois eu não sei como, não tenho informações a esse respeito e não encontrei informações. Ele deve ter aprendido o ofício de fotógrafo com algum fotógrafo itinerante que passou por Capivari. E se estabeleceu com um estúdio fotográfico primitivo, muito precário, numa casa da rua Barão do Rio Branco. Eu me lembro dessa casa porque estive lá ainda muito pequeno. Depois, o meu pai, quando se casou, Ulisses Amaral Pinto, ele montou um estúdio na rua Bento Dias, também conhecido como Praça Cesário Mota, o que eu chamava de Jardim Grande ou Jardim Velho, ali nas imediações do Coreto. Posteriormente, o meu pai comprou uma casa na rua Tiradentes, para a qual ele se mudou quando eu tinha entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. Esse casarão, pode ver a minha mãe com a minha irmã na janela, e eu aqui no cantinho da fotografia, próximo da porta. Essa casa foi reformada, foi transformada num sobrado, onde o meu pai tinha o seu estúdio fotográfico. E mais tarde passou por uma segunda reforma. Essa é a casa que resultou da segunda reforma. O estúdio ficava na parte de baixo e a família morava em cima. Fotografia dessa época era uma atividade extremamente artesanal. Tudo feito com material muito caro e importado, especialmente dos Estados Unidos, onde se localizava a maior indústria de material fotográfico do mundo, a Kodak. A Kodak foi precursora nisso. Posteriormente, ela montou uma fábrica aqui em São José dos Campos, nas imediações da rodovia Presidente Dutra. Eu me lembro do meu pai fotografando casamentos com aquelas máquinas grandes de tripé, ou fazendo fotografias 3x4, 6x9, 9x12, né, como essa foto do casamento do meu tio Mário Pazianotto com Terezinha. Essa foto tem pelo menos 80 anos, 70 anos. Né? Doutor Almir, pois não. O senhor falou também sobre a Kodak. Na época, a Kodak mandava todo o manual, né, de procedimento, de como fazer as fotos, as revelações das câmeras fotográficas. A gente até tem imagens desse manual que a Kodak enviava para os fotógrafos na época, né? Sim, é verdade. A Kodak mandava uma revista. Eu já não me lembro se era mensal ou uma periodicidade maior. As revistas da Kodak apresentavam aquilo que havia de mais novidade. Antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, deflagrada em 1939, nós recebíamos também material informativo, câmeras fotográficas da Alemanha. Havia uma grande fábrica chamada Gevaert, porque a fotografia, desde a revelação até a produção da cópia, o positivo, exigia banhos químicos. Com fórmulas, né, oferecidas pelos grandes laboratórios. Nós tínhamos que ter uma balança de precisão, porque o produto era utilizado em gramas. Né? Fazia aquela composição dos produtos químicos, colocava na água, preparava-se o que chamávamos de banho. Havia o banho para a revelação do negativo e havia o banho para a revelação da cópia ou positivo. O negativo, para as grandes fotografias, ele era feito em placas de vidro, recobertas por uma gelatina à base de um nitrato de prata, porque o nitrato de prata reage à luz. E a luz, transmitida pela objetiva de cristal, imprimia ou sensibilizava a placa de vidro.
que depois seria revelada numa câmara escura para posteriormente se tirarem as cópias em papel, como, por exemplo, vou mostrar uma cópia, esta daqui. Não sei se dá para ver, esta fotografia é da primeira camada de asfalto colocada na rodovia que posteriormente tomou o nome de Francisco de Aguirre Proença, denominação que resultou de um projeto que liga Capivari a Campinas, né? Pois não? Que liga Capivari a Campinas, essa rodovia. Que liga Capivari a Campinas passando por Montemor, porque essa rodovia, até, digamos, até 1955, 56, era de terra. E em época de chuva ela ficava intransitável. Então, o asfalto da rodovia foi um grande acontecimento, ao qual compareceram as principais autoridades de Capivari, prefeitos, vereadores, comerciantes, empresários, trabalhadores. Né? E eu estive lá, menino ainda, moço, eu fotografei, né, o início do asfaltamento da rodovia no governo Jânio Quadros. Foi Jânio Quadros que, estando em Capivari em campanha, prometeu aos capivarianos que a rodovia seria asfaltada dentro de um grande plano daquela época de asfaltamento, que de fato ele realizou, né, e foi muito reconhecido por isso. Mas voltando à fotografia... Doutor, só falando, aproveitando que o senhor falou de visita de governador, nós também temos o registro aqui de uma imagem do governador Adhemar de Barros em visita à cidade de Capivari, que também foi registrado aqui em nosso município. Não é essa, Lua? É essa do prefeito José? Tem uma... Esse é o presidente Eurico Gaspar Dutra, tendo ao lado o genro. Essa é do Adhemar. A fotografia do Dr. Adhemar é uma das melhores, porque tanto que eu a ofereci ao falecido filho, Dr. Adhemar de Barros Filho, quando era deputado federal. Ele ficou muito satisfeito porque nem sabia da visita a Capivari e não conhecia, não é, essa foto. Percebam que, além do Dr. Adhemar de Barros, as pessoas ao seu redor estão todas muito bem vestidas. Ninguém comparecia diante de uma autoridade sem paletó e sem gravata. Era sinal de desrespeito. Ao contrário do que acontece hoje, não é? Quando a própria autoridade, não é, comparece, se apresenta muito mal arrumada, no sinal até de descaso à opinião pública. E nota-se também ao fundo dessa foto aí, acredito ser a Igreja Matriz de São João Batista, né, doutor? Sim, a fotografia foi feita na entrada da Igreja Matriz, na entrada principal. E doutor, uma curiosidade que surgiu aqui, referente, para a gente até se posicionar no tempo, relacionado ao ano em que o senhor mostrou a foto da residência ali na Antônio Pires, acho que foi, né? Antônio Pires ou Tiradentes? Tiradentes. Tiradentes. Tiradentes 4. Essa foto aí é próximo a 1940, 45, mais ou menos? Deve ser de 1938, 1939. Antes da Segunda Guerra, então? Antes. Meu pai comprou essa casa com um empréstimo que ele fez na Casa Bancária Francisco Bernardino. E, por curiosidade, eu tenho comigo, não é, o documento relativo a esse empréstimo. Sem o empréstimo, ele não poderia ter comprado. Consta que, antigamente, essa casa foi sede de um clube da colônia italiana, mas eu não tenho certeza. Doutor, também temos o registro de um gerador, motores de gerador de energia elétrica, que na época a cidade não tinha como abastecer o município com energia elétrica, e foram instalados 2 ou 3 motores lá próximo à estação da Sorocabana?
Exatamente. O fornecimento de energia elétrica a Capivari era feito por uma empresa de Tietê, a Companhia San Juan. E era um fornecimento extremamente precário, inseguro. Todas as vezes que chovia, a cidade ficava sem energia elétrica. Nos domingos, para se assistir a matinê no Cine Íris, tinha que se aguardar, não é? Que chegasse a energia elétrica. Não havia possibilidade da cidade melhorar, progredir, por falta de energia. E a iluminação era muito ruim, não é? A iluminação das ruas as ruas eram muito escuras. Diante da pressão feita pela população para que o problema fosse resolvido, e como não havia energia elétrica em abundância naquela época, a solução encontrada pela prefeitura foi comprar 2 motores a óleo diesel, que foram instalados ali num bairro ali próximo da Sorocabana, da estação da Sorocabana, do lado de baixo, que passou a ser conhecido como Bairro do Motor, ou Motor. Creio que até hoje fala-se assim. E esses motores, durante algum tempo, supriram satisfatoriamente, né, a necessidade de energia da cidade. Mas, como todo motor, a sua capacidade era limitada. Esse, além de resolver um problema imediato, mas não conseguiriam atender problemas futuros, demandas futuras. Daí porque a cidade se empenhou até conseguir celebrar um contrato com a Companhia Paulista de Energia Elétrica, que até hoje é o que abastece. O destino desses motores eu não sei. Doutor Almir, notava-se, principalmente em algumas fotos antigas, até mesmo até em documentos atuais, a gente nota, eu não sei como é que chama, carimbo de chancela. Que fala? Carimbo de chancela, é isso? É a chancela do autor da fotografia. Hoje a gente é tão fácil, né? As pessoas utilizam aí os smartphones, tiram foto, já vai lá no texto, já assina ali o nome ali no cantinho, coloca a logomarca. Antigamente era tudo na prensa, né? Essa era a chancela do senhor Ulisses. Olha lá, Ulisses, foto. O Luan também tem o carimbo. O carimbo, a chancela. Essa era a chancela da época, que deixava esse relevo na fotografia. Esse é o equipamento que se utilizava para imprimir, não é, o nome da empresa. Da empresa. Ulisses Foto, né? Exatamente. Uhum. Havia outros. Foi muito usado por nós. Eu tenho guardado até hoje. Mas eu vou mostrar aos senhores uma curiosidade. Olha se puderem coisa... colocar na tela. Olha isso. Essa é uma lâmpada que se usava para fotos no interior ou fotos noturnas. Cada fotografia, uma lâmpada. Nossa. Se colocava num aparelho semelhante a uma lanterna com um refletor, não é? E a energia era fornecida por essas pilhas de tamanho grande que os senhores conhecem. Antes disso, a foto em interior ou à noite utilizava um equipamento que eu não tenho, onde se colocava uma pequena dose, uma pequena carga de produto semelhante à pólvora e uma espoleta. E aquilo disparava, iluminava, não é? Iluminava e o fotógrafo se valia dessa iluminação de 1 segundo para sensibilizar o filme, para tirar a foto. Depois é que surgiram os flashes eletrônicos, não é? Isso já na década de 60, fabricados especialmente na Alemanha. Eu usei muito uma câmera Rolleiflex, a qual eu acoplava o aparelho de flash eletrônico, o que tornou desnecessário, né, a utilização da lâmpada. Doutor, essa lâmpada aí é aquela explosão que dava quando fazia foto?
Exatamente, essa explosão. E a explosão era tão forte que o vidro da lâmpada é protegido por uma camada de celuloide para que os estilhaços não saiam e atinjam as pessoas na proximidade. Então ele estilhaçava o vidro, mas ele ficava seguro por essa camada, por essa capa de celuloide. Era feita, né, essa coloração na foto preto e branca. Esse trabalho era extremamente difícil. Não havia foto colorida, os filmes coloridos feitos pela Kodak, de marca Kodachrome, eles só surgiram, se não me falha a memória, na década de 60. Antes, quem quisesse uma foto colorida, a fotografia deveria ser feita, ela era feita em preto e branco, era colorida com auxílio dos caderninhos, que ele já mostrou, que era onde estavam umas plaquinhas de aquarela. Molhava-se um pincel muito delicado, muito fino, selecionava-se a cor, né, e com muita habilidade se coloria a fotografia. Tarefa que exigia bastante rapidez, porque a aquarela poderia secar rápido e, ao invés de colorir, você estaria manchando a fotografia. Era além de ser fotógrafo, tinha que ser artista também, né, doutor? Tinha que ser artista. Eu nunca aprendi a colorir. Nunca tive facilidade. Meu pai e minha mãe coloriam muito bem, especialmente a minha mãe. Tinha muita paciência com isso, era uma tarefa muito vagarosa. O aparecimento do filme colorido foi uma coisa maravilhosa, né? Ainda existem grandes fotógrafos que preferem a foto em branco e preto. Eu entendo que a foto em branco e preto imprime mais dramaticidade à fotografia. A foto colorida, de fato, é uma beleza, é uma coisa fantástica. E hoje você faz fotos coloridas com o telefone. Exatamente, a tecnologia avançou muito, né, doutor? Hoje o cidadão, eu costumo brincar, dizendo que hoje o cidadão compra um telefone, imediatamente ele se torna fotógrafo. É exatamente o que eu comentei antes de chamar o senhor aqui. Tony me falou que a gente... Acho que todos nós temos um pouquinho de fotógrafo hoje, né? Todo cidadão hoje pode ser fotógrafo, pode ser repórter fotográfico, né? Pode ser cinegrafista, com o uso de um celular. Doutor, não há mais necessidade. Pois não? No começo, do momento que fazia a fotografia até ter a revelação completa, ter o material na mão, levava cerca de quanto tempo? 2, 3 dias. 2, 3 dias. Hoje, com a tecnologia, você tem a meu foto pai, na hora, né? Meu pai e eu fizemos muitas fotos para o Kik, o diretor do Correio de Capivari naquela época. E a fotografia ia para Campinas, onde dela se fazia o clichê, que seria usado na impressão. Tudo era muito demorado e, de certa forma, tudo dependia das condições do tempo, porque um negativo para enxugar, em dia de sol, era bem mais rápido. Colocava-se num varal, preso, e ele enxugava rapidamente. A mesma coisa era a cópia fotográfica. Já em dias chuvosos, a secagem demorava mais. Não se conseguia, a não ser o lambe-lambe, aquele fotógrafo de rua, existia até um equipamento especial para isso, para fazer a foto instantânea, onde o negativo e o positivo eram revelados dentro de uma capa, a céu aberto, mas a capa protegia
material da iluminação. Mas isso nunca produziu fotos de boa qualidade. Também as fotografias não eram duradouras, as instantâneas. Existe em Capivari, eu tenho informações a esse respeito, fotografias que meu pai tirou, não é, há mais de 70 anos. Existem até algumas fotografias tiradas pelo meu avô Juca. E existem fotos tiradas por mim. Existem fotos tiradas por mim, não é, que continuam perfeitas. Eu me lembro de certa ocasião ter me encontrado na rua com o meu amigo Rivail Félix. E falamos da fotografia, das fotografias do casamento do Rivail que eu tirei, não é, que eu fiz, que foram colocadas num álbum que estão lá até hoje. Outra família que tem fotografias que eu tirei é a fotografia do saudoso Antoninho Jacovelli. Eu fiz as fotos do casamento. Uma fotografia feita através do celular, revelada de maneira instantânea, transferida do celular para um revelador. Essa fotografia não durará 20 anos. Ela terá que ser conservada com muito cuidado para ter uma certa longevidade, mas jamais terá a durabilidade daquelas fotografias artesanais feitas com todo cuidado, no tempo certo, não é? Doutor Almir, porque a foto é um registro histórico, não pode desaparecer. Já que o senhor está falando dessas fotos, enquanto o senhor continua falando aí, a respeito dessa qualidade, o Luan vai mudar a câmera aqui. Eu estou com essas fotos em mãos aqui, que a gente nota mesmo a qualidade e a conservação do material, né, Marquinhos? Exatamente, doutor. Até mesmo hoje nós temos impressoras que fazem impressões e fotos instantâneas e realmente elas seguem a mesma linha dessas fotos antigas em que o senhor acabou de comentar, em que elas são reveladas no tempo certo. É a mesma coisa que acontece com essas impressoras que fazem revelações em cabines fotográficas, em eventos, ali a foto sai na hora. Essas fotos também, a tendência é não durar muito tempo não, porque elas são... né? Não dura, não tem durabilidade, porque são feitas num ritmo muito acelerado, né? Uhum. Eu gostaria de mostrar uma fotografia que eu considero muito interessante. Se vocês me permitirem, quero mostrar esta foto. O senhor, aí, um pouquinho mais, aí, doutor. O altar da matriz. Então, esta foto é da ordenação dos padres Romário Pazianotto, Ivo Vigorito e Luiz Gonzaga Giuliani. O Romário Pazianotto, meu primo, já faleceu há alguns anos. O padre Luiz Gonzaga Giuliani residia em Piracicaba e faleceu há cerca de 2 ou 3 meses atrás. E o Ivo Vigorito, que deixou a batina, reside em Guarulhos. Essa foto tem para mais de 60 anos. Ela está absolutamente perfeita. E vai durar mais 60 anos, se for bem conservada. Com certeza. Conservada com cuidado. Há quantos anos foi asfaltada a rodovia Capivari-Campinas? Não é? E as fotografias que eu tenho continuam perfeitas. Algumas pessoas, alguns historiadores, pessoas dedicadas ao pensamento, têm advertido que esta geração atual poderá não deixar a documentação que deixaram gerações passadas. Documentação fotográfica, eu estou dizendo, porque, de fato, a foto pelo celular é rápida, simples de fazer. E vai tudo para as nuvens. Mas, sim. O que vai acontecer com o que estiver nas nuvens?
Exato. Não é verdade? Eu não sei o que vai acontecer com o que ficar arquivado nas nuvens. Né? Uhum. Isso é ainda muito cedo para nós formarmos um juízo definitivo. Né? Tudo hoje é digitalizado. O processo judicial é eletrônico. Exatamente. O que significou um grande avanço, uma grande facilidade, economia de papel, economia de tempo, facilidade de composição, mas nós não sabemos se esse processo vai durar e como arquivá-lo. Imagina dar um apagão, né, doutor? O receio é um apagão ou um hacker que possa eventualmente entrar e destruir arquivos preciosos. Não se sabe. Nós ainda não temos uma certeza. Né? Vou lhe dar um exemplo. Um disco de vinil dura 50 anos ou mais. Não é? Exato. Agora, um disco, uma música gravada, não que eu seja pessimista ou retrógrada, não sou nada disso, eu procuro me manter atualizado. Mas eu percebo, invocando o testemunho da fotografia, que corremos um risco. Os americanos descobriram, já há um tempo atrás, uma máquina fotográfica a qual deram o nome de Polaroid. Não sei se vocês conheceram. Era uma máquina relativamente grande. Você fotografava com a Polaroid e a fotografia saía imediatamente. À medida que você fotografava, a máquina expelia as fotografias. Ela já vinha em papel e colocada num cartão. Uhum. As fotografias de Polaroid, nenhuma teve durabilidade. Exatamente em função da precariedade e da pressa com que se produziam. Elas eram... É como um documento gravado a quente. Esses papeizinhos que uma loja, um restaurante fornece quando você faz uma compra. Um ticket de supermercado, por exemplo. Né? Aquela gravação a quente vai desaparecer em poucos dias e às vezes em poucas horas. Você fica só com o papel, mas não tem as informações que foram impressas, porque foram impressas a quente, um sistema químico que assegura a rapidez, mas não garante a durabilidade. Eu estou falando tudo isso com base em documentos. Por exemplo, quantos anos tem essa fotografia da corporação musical que havia em Capivari, de Santa Cecília? Uns 60 anos? Por aí, no mínimo. No mínimo. Tem mais de 70 anos. Quando essa foto foi tirada, eu teria entre 9 e 10 anos de idade, ou entre 8 e 10 anos de idade. E essa foto está absolutamente perfeita. Essa fotografia minha, eu tinha 7 anos de idade. Galã, né? Hein, doutor? Hein? Galã, hein? Deixa eu ver. Doutor, para a gente finalizar é um pouquinho esse bate-papo de foto, porque depois eu quero avançar também no âmbito político, que é onde o senhor tem um vasto conhecimento, a gente fala aqui da tecnologia e o passado, né? Antigamente tinha-se muito estúdios fotográficos, principalmente para a confecção da foto 3x4 para colocar no seu documento, na sua carteira de motorista, no seu RG. Hoje acabou tudo isso, né, doutor? Como acabaram os alfaiates. Exatamente. Como acabaram os sapateiros. Bem lembrado. Capivari, quando eu morei aí,
tinha pelo menos 30 alfaiatarias. E um número muito grande de sapateiros. Não é? A família Guite tinha uma loja de artigos de couro na rua na rua 15 de novembro. O irmão do meu avô, o Pazianotto, ele tinha, pai do Nunciato, ele tinha uma sapataria onde ele fazia as botinas para o pessoal, especialmente da zona rural. Todas essas profissões acabaram. Hoje, um alfaiate é um profissional difícil de ser encontrado, e quando você encontra, ele cobra para fazer uma roupa, ele cobra tão caro, e você acaba preferindo comprar um terno feito, uma camisa feita, não é? E isso está muito relacionado também a uma área que eu, de certa forma, conheço, que é a questão do mercado de trabalho. O avanço da tecnologia, que neste final de século XX, século XXI, o avanço é extremamente rápido, não é? Traz benefícios, mas é destruidor de empregos, destruidor de profissões, não é? Hoje, quando eu escrevo um artigo, eu remeto diretamente pela internet para a revista, para o jornal, e ele vai para a impressão. Não tem mais composição, não tem mais nada disso, não tem revisor, não existe mais. Tudo é feito, não é? A procura da celeridade para economizar tempo, para economizar equipamento, para economizar material, para economizar dinheiro. Doutor, o que o senhor está falando é realmente uma pura realidade no momento que estamos vivendo. Eu faço muita reportagem externa na rua e a pressa para que o material, a foto, o vídeo chegue até a redação é muito grande. O furo, né? E muitas vezes a foto nem tem tanta qualidade, perdeu uma qualidade ali por você enviar através do WhatsApp, que hoje não se tem mais aquela precisão, né, de ter uma imagem com qualidade. Hoje, qualquer imagem, nem que seja com péssima qualidade, está valendo para o momento ali, para noticiar algo, para divulgar algo, né, doutor? É verdade, isso daí é o drama do século XXI, não é? O desaparecimento vertiginoso das oportunidades de emprego, das oportunidades de trabalho, o predomínio da mais alta tecnologia, né, dos equipamentos de última geração, sem se pensar na situação em que vai ficar o ser humano. Há profissões que desaparecem diante dos nossos olhos. Né? Uma profissão que desapareceu foi a do tipógrafo. O antigo Correio de Capivari era uma tipografia. Não é? Cada notícia tinha que ser composta um tipógrafo. E um chumbo, né? Era um chumbo, né, doutor? Escrevendo de trás para diante. Eu tive um primo que foi tipógrafo do Correio, chamado Edemur Pazianotto. Você entrava lá e a pessoa fazendo o jornal à mão. Depois surgiram as linotipos, né? E hoje as linotipos são absolutamente obsoletas. Não pode existir em um ou outro jornal do interior, mas foram abandonadas. Quando surgiram, revolucionaram porque substituíram a tipografia. A grafia através da composição de tipos. A linotipo, não sei se vocês chegaram a ver alguma, era uma espécie de grande máquina de escrever. À medida que o cidadão ia escrevendo, a frase já saía, a palavra já saía composta numa liga feita de um determinado metal. Eu tive a oportunidade de trabalhar num jornal lá em Rafar, o Semanário, na gráfica. Eu sou da época da chapa revelada, que você revelava a chapa e daí colocava na máquina para poder fazer a impressão já. Pois é. Mudou muito. E você é jovem, hein? Mudou. Então, bastante jovem, já presenciou
muitas alterações, na verdade. Só ele que é jovem, viu, Vamos dar um doutor? exemplo. Só ele que é o jovem, Vamos dar viu? um exemplo. Como Só ele que é o ambos são- jovem. Aqui nós os somos dois velhinhos. são jovens. Mas vamos dar um exemplo que diz muito respeito a Capivari. Durante 6 meses, todo ano, a economia capivariana ganhava um enorme impulso. Tinha um movimento muito maior, as lojas, tudo, tinha muitos compradores, porque a colheita da cana era feita pelo trabalhador volante, pelo boia fria. Um trabalhador que não existia, que não havia necessidade, né, durante o cultivo, no período da safra, de aproximadamente 5 ou 6 meses, havia necessidade dessa mão de obra, porque a cana era cortada com folhão ou facão. Não é? Houve uma grande campanha contra a utilização do boia fria, questões trabalhistas e tudo isso, mas, na verdade, o que fez desaparecer o boia fria foi a mecanização da lavoura da cana. Não é? O uso de plantadeiras, o uso de carregadeiras, a substituição da carroça pelo caminhão. Até mesmo a aceleração do processo, né, doutor? E, finalmente, a colhedeira, ou colheitadeira de cana, que faz um trabalho de 100 homens. Exatamente. E esses 100 homens que perderam essa atividade, braçal, dura, pesada, foram parar aonde? O que eles foram fazer? Muitos não conseguiram se adaptar à vida urbana. E voltaram à condição de volantes, mas sem a safra. Então, o volante que permanece na informalidade, como diarista, como trabalhador de ocasião, durante o ano todo. E agora nós vamos mudar um pouquinho o assunto da fotografia para o meio político, onde o doutor Almir tem um vasto conhecimento, é ainda muito procurado porque continua atuante para tirar dúvidas, escreve ainda muito sobre política. Doutor Almir, o nosso tempo está quase se acabando, mas eu quero que o senhor faça aí um resuminho desse cenário político que nós estamos vivendo de 2 anos para cá, com essa pandemia, com um impacto muito grande na nossa finança, desempregos e ainda mais esse ano de 2022, que é um ano político. O que o senhor tem para falar um pouquinho para a gente dessa situação que estamos vivendo politicamente? Bem, eu não tenho toda essa experiência que os senhores me atribuem. Eu tenho alguma experiência, e alguma vivência, algum conhecimento, mas não sou um especialista em política cujas opiniões possam influenciar. Mas vamos aos fatos. O Brasil sofre 2 pandemias. A pandemia do coronavírus, que agora é provável, indesejável, pandemia do Ômicron, não é esse o nome? E a pandemia Bolsonaro. Eu creio que das 3, com todo respeito, a pior das pandemias é a pandemia Bolsonaro. Embora seja uma pandemia que tudo indica tem prazo determinado. Eu sinto que o presidente Bolsonaro, muito defendido pelos bolsonaristas convictos e irredutíveis, que tem todo o direito de defender as suas opiniões, mas eu sinto que a candidatura a Bolsonaro, a reeleição, está se esfarelando. Sua Excelência é especialista em atitudes e manifestações absolutamente inaceitáveis. Sua Excelência
não está à altura, com todo o respeito, da presidência da República. A sua conduta continua sendo a de um paraquedista do Exército, um homem rude, tosco, agressivo, ameaçador, para quem a Constituição não significa absolutamente nada. Uma das piores coisas que esse governo fez, patrocinado pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, foi a PEC dos precatórios, também conhecida como PEC do calote. Precatório é um documento de dívida de uma fazenda pública, federal, estadual, municipal. É uma dívida judicial, é uma dívida determinada por sentença judicial transitada em julgado e de valor certo. E o Estado não paga. A regra do precatório só existe no direito brasileiro. A pessoa de direito privado, pessoa natural, pessoa jurídica, condenada, terá os seus bens imediatamente bloqueados pela penhora eletrônica, seu dinheiro e suas aplicações financeiras. Quando o devedor é a fazenda pública, não há penhora. É impossível obrigar ao pagamento. Então, o credor fica, às vezes, 10, 15, 20 anos à espera de um pagamento. Morre sem receber o que o Estado lhe devia. A conduta do presidente, com todo respeito, na questão da pandemia, foi horrorosa. Ele negou a pandemia e dificultou a utilização da vacina. Manifestou-se sempre contra o uso da máscara, contra o isolamento social. Nós sabemos que o isolamento é uma medida, do ponto de vista econômico, indesejável. Mas enquanto não havia vacina, só havia duas formas de se impedir uma propagação da epidemia, o que não se conseguiu da melhor maneira. Conseguiu-se, em parte, a máscara e o isolamento social. Eu fiquei dentro de casa 1 ano sem ir para o escritório. Mas me conformei, porque eu não queria nem ter a doença e nem transmitir a doença. Esta última manifestação de Sua Excelência em relação à vacinação de crianças foi uma coisa terrível. Como é que ele, que não tem nenhuma informação científica, se opõe àquilo que dizem os maiores infectologistas do mundo, laboratórios, infectologistas brasileiros, dizendo que precisa vacinar a criança. Ele, o tempo todo, dizendo que não é coadjuvado pelo seu ministro da Saúde, pelo Marcelo Queiroga. Não pode ser assim. Então, isto, a meu ver, tem contribuído muito, isto e outras coisas, como a indiferença diante da catástrofe na Bahia, com Sua Excelência em férias, passeando de jet ski. Tudo isso tem feito com que a população entenda que um presidente da República não pode ter esse perfil. O presidente da República tem que ser um homem sensato, tem que ser um homem razoável, um homem que defenda a unidade dos brasileiros, que defenda a harmonia, defende a liberdade de opinião e o respeito à opinião de terceiros, que respeita a imprensa livre, que respeita o jornalista, aquela repórter fotográfica que é encaminhada pelo editor para fazer perguntas, e vai com a pauta para fazer as perguntas, e ele ofende a repórter. Então, tudo isso me leva a começar a pensar que o segundo turno pode ser diferente do que estávamos imaginando. Mas a questão é a terceira via. Quem será capaz, de atrair o interesse e o apoio da opinião pública de tal forma que consiga o número de votos suficientes para ir ao segundo turno? Se essa disputa não for Lula e Bolsonaro, quem seria? O Ciro Gomes,
em minha opinião, acho um pouco difícil. Conheço o doutor Ciro Gomes, respeito, admiro, mas me parece uma pessoa incapaz de cativar a opinião pública. O governador João Dória, não sei. E aqui eu quero citar o caso de Capivari. A conclusão da segunda pista, tanto da rodovia SP-101 como da rodovia do Açúcar, a não conclusão é uma ofensa aos brios dos capivarianos. Não é possível. Essa é uma dívida do governo do Estado de aproximadamente 30 ou 40 anos. A rodovia foi feita em pista simples, mas já deveria ter sido duplicada até Capivari há muito tempo. Foi promessa que me fez pessoalmente o governador Alckmin, e que não cumpriu. Não é? A estrada melhorou um pouco? Melhorou. Mas a inexistência da segunda pista é um sério obstáculo ao desenvolvimento de Capivari. Por que parar agora em Salto e não ir até Capivari? Qual é a explicação que o governador Dória nos dará? Por que não levar avante e não terminar até o final do mandato do governador Dória a duplicação da pista? Implantar o pedágio e não duplicar a pista. Não é? Então, eu penso que quem será essa terceira via? Seria o juiz Moro? Talvez seja um bom candidato, assim como o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ou a Simone Tebet, a senadora. Simone Tebet me parece uma mulher também de grande valor. Mas nós estamos, não é, mais ou menos que navegando, voando sem instrumentos, não é, e com pouco combustível. De qualquer maneira, eu acredito que o presidente será candidato, mas vai chegar ao primeiro domingo de outubro com menores possibilidades que teve há tempos atrás de ir ao segundo turno. Doutor Almir, gostaríamos de agradecer a participação do senhor na manhã dessa quarta-feira, por falar um pouquinho conosco a respeito da fotografia, do Dia do Fotógrafo, e agora finalizando, falando um pouquinho do nosso momento que estamos vivendo no Brasil politicamente. Muito obrigado pela sua participação, doutor Almir. Eu é que agradeço, foi uma grande alegria falar, não é, na emissora do meu sobrinho, Carlos Alberto, me dirigir aos capivarianos, e tenho certeza, os capivarianos, de uma coisa: eu nunca me esqueci da minha cidade natal. Fiz por ela o que estava ao meu alcance. Mas se muita coisa deixou de ser feita, e deixou, fiquem certos que não é problema da minha responsabilidade. Um grande abraço a Capivari. Muito obrigado.